Bruhim Abaim, sejam todos bem-vindos ao grupo Judaísmo para Todos, da Cibra. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo Israel. Amém. Vou apresentar, então, chamar o Moreta Lema para fazer a apresentação da palestra e do palestrante, do título da palestra e do palestrante. Muito bem, boa noite a todos mais uma vez. Então, eu tenho a honra de apresentar o engenheiro Carlos Vengrover, engenheiro civil, engenheiro de segurança, empresário, administrador de marketing. Estudante do 5º ano do Rabinato do Instituto Ibero-Americano de Formação de Rabinos Reformistas. Diretor de Educação da Cibra Gestão 2022-23. Coordenador do Grupo de Estudos Judaísmo para Todos da Cibra. Além disso, o Carlos ocupou outros cargos nas diretorias anteriores, sempre com esse brilhantismo e com esse protagonismo que ele manifesta nesse ano também. Além disso, ele é casado com a Débora, e o casal, já há mais de 5 anos, eles realizam um trabalho super importante na Cibra, organizando a parte cultural e educativa. Muito obrigado, Moreta Lema. Sempre fui ajudante lá na Cibra, né? Isso que eu sou. E hoje nós estamos aí um grupo muito gostoso para a gente compartilhar o estudo. Tá uma noite fria, gostosa para estudar judaísmo. E eu vou compartilhar então a tela e nós vamos voltar então para a história do pensamento reformista judaico. Isso é interessante, super interessante a gente estudar. E agora nós já vamos começar a rever alguns slides que eu apresentei na última semana. Então, na aula anterior, eu vou repassar os slides e depois nós vamos dar prosseguimento. Acredito que a gente não vai conseguir concluir hoje. Se a gente não conseguir concluir hoje, também não tem problema. A gente volta. Em agosto tem algumas datas livres ainda e a gente então volta para o estudo. Então, história do pensamento reformista judaico requer comentários. Então, na última quarta-feira, a gente teve bastante comentário, né? Então, eu espero que cada um que queira comentar, simplesmente me interrompa, né? Mas tem que interromper falando, tá? Porque eu não consigo ver ninguém, eu só estou vendo meu slide aqui. Tá? Todo mundo vê o slide? Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, a história do pensamento reformista judaico iniciou em 1801. Aí está um exemplo da primeira sinagoga reformista, que era lá em Hamburgo, e ela é um estilo muito parecido, né, com as igrejas. E a gente sabe que a reforma judaica pegou carona na reforma protestante. Tá? Então, ela ocorreu simultaneamente, inclusive no mesmo local. Que a congregação Emanuel também, uma típica sinagoga judaica antiga, com também uma aparência de igreja. O primeiro personagem, né, o Israel Jacobson, na Alemanha, ele inicia o judaísmo reformado, que é uma escola de aprendizado religioso e industrial, e tinha como objetivo, né, a emancipação do judeu e a convivência com os alemães, né, entre os judeus e os alemães na mesma escola. A aproximação entre judeus e cristãos, né, um dos objetivos, e o ambiente na época era o iluminismo, e o representante do iluminismo judaico era o Moses Mendelssohn.
A gente fala um pouco do Moses Mendelssohn, né? A época que ele viveu, né? 1729, 1786, que precedeu, então, o início da nossa reforma. E ele era um judeu-alemão que tinha destaque entre cristãos e judeus, né? E ele criou a Escalá, que é a designação, né, do iluminismo judaico. E, como efeito da Escalá, teve efeitos políticos, né? Os judeus, naquela época, queriam ser mais alemães do que judeus. Isso teve uma consequência assimilacionista e uma preparação também para uma grande tragédia. Então, a emancipação judaica, né, uma gravura francesa, 1806, né, logo no início da reforma, né, com alguns governos eliminando deficiência judaica como cotas, né, e dando direitos de igualdade e cidadania. E aqui um comentário, né, sobre os efeitos, né, do iluminismo, né, da Escalá, do Mendelssohn. Quem fala é o Dr. Emanuel Traub, né, que ele é um professor no Instituto Ibero-Americano de Formação de Rabinos Reformistas e é o maior filósofo judaico da Argentina. Então, efeito da Escalá, a emancipação dos judeus, e trouxe dois movimentos opostos. A assimilação cultural, iniciada por Mendelssohn, contrária ao sionismo, e o sionismo, fundado por Theodor Herzl, em 1896, né, em face das contínuas perseguições na Europa no final do século XIX. Quem é que estava certo? Era o Herzl ou era o Mendelssohn? Né? Fica aí uma pergunta. Todo mundo sabe a resposta. Então, o auge do iluminismo de Mendelssohn foi os fornos de Auschwitz. Tá? Essa é a frase dele, quando ele fala sobre essa disciplina. Então, o Israel Jacobson, na Alemanha, né, ele começou a introduzir música de órgão, eliminou a separação de homens e mulheres, cultura protestante, né, serviu de modelo, e os judeus queriam se integrar na sociedade alemã, né? E ele dizia: não temos todos nós um único Pai, Deus nos criou, não nos criou um único Deus, né? Bastante lógico, entretanto, isso não deu certo. Bom, o segundo personagem, né, é o Abraham Geiger, também da Alemanha, considerado o pai fundador do judaísmo reformista, e ele queria realmente reformular de várias formas, né, o judaísmo para ser compatível com os tempos modernos. Muita coisa ele acertou, entre outras. Ele era rabino e dizia: é difícil ser rabino. Como é que tu vai defender uma posição que tu não acredita? Então ele via que os judeus se sentiam incômodos com algumas coisas. Até hoje a gente ainda se sente incômodo com algumas coisas, mas a gente tem lá uma boa maneira de nos modernizar e também de tolerar aqueles judeus que não querem se modernizar. Isso é muito importante, é essa tolerância que a gente tem que ter. Bom, sobre a crítica bíblica, é a base, né, do conteúdo histórico da Bíblia, da ciência do judaísmo, a ciência-história. Então, ele precisa verificar a autenticidade das fontes e não acreditar em pressuposições dogmáticas, né? Não deixar interferir nos métodos científicos. Sobre revelação, podemos falar sobre um contato pessoal entre o espírito individual e o espírito supremo, né? Isso a gente vai voltar a falar, né? Porque nós vamos entrar na plataforma de Pittsburgh, depois na plataforma do Centenário, nós vamos entrar na plataforma da União do Judaísmo Reformista da América Latina, e a gente vai ter bastante oportunidade, né, de rever essa posição, né, com o passar do tempo. A gente vê que não muda muito.
Então, revelação é também quando se manifesta a um povo inteiro, a todo o povo. E não é só para um profeta. Então, os antigos sábios judeus nunca negaram que esse fenômeno sublime estava, de alguma forma, conectado a qualidades humanas. Revelação também, o Espírito Divino repousa apenas no homem sábio, no homem possuidor de poder moral independente, porque está satisfeito tendo conquistado toda a ambição e desejo. Eu não estou vendo ninguém querer. Pode comentar também na revisão. Pena que o Cláudio não está aí, senão o Cláudio já estaria comentando. Nihad, Talema, Mário. Não, está tranquilo aqui, Carlos. José, tudo, Gladys. Foi coerente com o que já foi feito. Denis, bom, estou chamando vocês para comentar, porque eu estou fazendo a revisão, né? Mas a revisão pode ter novos comentários, claro. Carlos, Opa. tu consegue falar mais perto do microfone? Claro que sim, tá ruim? É que eu escuto os outros melhor do que a ti. Ah, entende? entendi. Se eu botar o microfone assim, melhora? Vá, 100%. Ah, mas que bom que falou isso. Então, eu vou ficar segurando o microfone aqui. Bom, então... Carlos, Opa, pois, pode falar. Mário, para mim Mário. é tanta coisa nova Uhum. que realmente a assimilação, a entendimento leva algum tempo, por isso que eu não estou comentando, mas está sendo muito interessante a tua apresentação. Obrigado, Mário. Eu estou fazendo tudo rápido, tá? Porque eu estou revisando a parte da semana passada ainda. Quando eu chegar na parte nova da aula de hoje, aí sim, vou falar bem devagarinho e aí nós vamos todos poder comentar assuntos novos, claro. E eu acho mesmo que não termina hoje essa aula. Eu acho que ela vai... Ótimo. Depois a gente acha uma data em agosto e a gente continua. Tá? Mas, na verdade, quando chegar na parte nova, vamos falar bem devagarinho e eu vou poder comentar cada partezinha. Bom, então, para o Rabino Abraham Geiger, na Alemanha, na época do início da Reforma, ele falava: o judaísmo é a religião da revelação. Né? Da revelação por quê? Porque ela foi feita para um povo inteiro. Judaísmo é uma religião verdadeira. Então, ele justifica ali por que é uma religião verdadeira, né? Pois a visão sobre a natureza das coisas é infalível, descobrindo o imutável e o eterno. Essa é a sua essência para sempre. Se a gente vê isso com uma linguagem figurada, excelente, né? A gente consegue aí ter o nosso judaísmo sempre novo para sempre. Bom, ele também tem a opinião dele sobre o rito da circuncisão, né, um rito sangrento e bárbaro, né, e ele justifica ali também que a gente não pode basear o sentimento religioso num hábito, mesmo que seja um hábito que pegou bem, né, porque a gente faz por hábito e não com significado. O rabino Ariel Ederle é um historiador americano, né, atual, professor do Instituto Rabínico. Então, ele mostra para nós que a circuncisão não é do judaísmo. A circuncisão, séculos ou milênios antes dos judeus, os sacerdotes egípcios já faziam circuncisão, tá? Muito antes de Abraão. E ele mostra para nós claramente que o judaísmo é permeável, sim, a outras culturas. E também influencia outras culturas. O rabino Diego Ellman, também foi o primeiro rabino formado pelo Instituto, também é professor lá, também tem a posição dele sobre a circuncisão, né? Damos a opção de fazer Brit Milá sem circuncisão. Gladys, por favor. Se tu me permitir. Claro que sim. Peraí. É o meu... tu está com o microfone muito perto da boca e está... Miguel pediu. Ah, bom. Que Então tá, desculpa.
O que eu vou fazer? Talvez afastando um pouco não tenha essa interferência. Tá, estou fazendo, então, distância média aqui. Agora melhorou bem. Olha só, beleza. Obrigado, pessoal. Gladys, era só o que tu gostaria de comentar? Era só isso. Ah, só isso? Tá. Tem mais uma pessoa que levantou a mão. Alguém mais quer falar? Então, tá. Vou adiante, então. Renato? Eu queria falar. Por favor. Essa circuncisão nos egípcios era na idade adulta, porque... Olha, eu não tenho muita informação, tá? Mas a porque na informação que eu figura tenho, parece que em adulto, as figuras né? aparecem na idade adulta e aparece somente para sacerdotes, tá? Quem sabe queriam circuncisar todo o povo para todo mundo ser sacerdote. Uma maneira de ver. Carlos, Oi, Nihad, please. eu fiquei curioso, a pergunta foi boa, eu fui atrás desse contexto egípcio, era para os candidatos de 14 a 17 anos, candidatos ao sacerdócio. Então, era entre 14 e 16 anos. Aí, beleza, Nihad, obrigado. Sabia que os engenheiros iam se manifestar. Ora. Estou esperando o Cláudio chegar. O Cláudio que faz bastante comentário também. Tá? Então, a gente tem essa informação, né? Aqui é o Templo Libertad, em Buenos Aires, né? Um dos maiores templos reformistas de Buenos Aires. Eles dão essa opção, né? Não vão perder judeu por causa da circuncisão. Então, o Geiger, né, rejeitava o judaísmo ortodoxo, né, falava da rigidez do legalismo talmúdico e a Torá e o Talmud deveria ser estudado criticamente, né, do seu ponto de vista do historiador. Né. Claro, aqui eu queria fazer um comentário. Sim, a gente quer utilizar a ciência, sim. Agora a gente tem 100% de tolerância com os outros judeus que não pensam assim, que também foram muito, muito importantes para a nossa história e que eles trouxeram a tradição que muitas vezes a gente se assimilava e se perdia, né? Bom, também tinha posições, né? Criou facções, né, conservadoras e liberais dentro da comunidade judaica, né, e ele acabou ficando como rabino-chefe em 1840, né, com o falecimento do rabino ortodoxo de Breslau. Aqui o Geiger também traz uma nova abordagem ao rabino reformista, o judaísmo reformista, com alguma coisa que é muito atual, né? Ele fala isso em 1800 e pouco, o desinteresse de alguns judeus pelas observações estritas exigidas da ortodoxia. Né? Ou o cara era ortodoxo ou secular, né? Precisava ter um judaísmo que absorvesse esse judeu antes que ele se assimilasse. Né? Porque o judeu, na época, tentava imitar o protestantismo alemão. Então, o Geiger quis criar um quadro ideológico mais coerente. Bom, depois de Geiger, entra o rabino Isaac Meyer Weiss. A Débora veio me ver. Amor, oi, só um pouquinho, vou parar a gravação aqui. Eu quero... Só um pouquinho. Traz o teu microfone para mim. A Débora foi buscar um outro microfone, disse que a minha voz está bem baixinha. Não. Bom, ela, talvez, mas ela vai trazer um outro microfone, vamos ver se funciona melhor. Então, vamos lá. Então, o Isaac Meyer Weiss, aí ele já muda de país, né? Então, todo o reformismo migra da Alemanha para os Estados Unidos. E
Aí o personagem do reformismo é o Isaac Marion Weiss, né, que viveu entre 1819 e 1900. Então, a gente vê aí um movimento reformista renascido e repaginado. Ok, então vamos continuar. Obrigado, Débora, por ter trazido o microfone. Como é que está esse microfone, pessoal? Alguém me disse? Excelente, excelente. Ah, que bom, maravilha. Mais alto. Baruch Hashem, deu. Bom, então vamos lá. Então, o Isaac Marion Weiss, né, também tem as suas ideias. Quando eu digo as suas ideias, tá? Não é bem ideia da pessoa, tá? É como a Grete falou na última vez. Eles somente captam o que já existe, né? Por exemplo, a Grete me deu uma aula de nazismo. Ela diz assim, aquele sentimento de antissemitismo já existia. O Hitler só utilizou ele, tá? Porque já era disseminado na sociedade alemã, na cultura alemã e tudo, né? Então, o que fez o Isaac Marion Weiss foi de pegar esse sentimento e organizar. Bom, em Israel também, os reformistas são ativos, mas não reconhecidos oficialmente. Isso é uma consequência do posicionamento anti-sionista dos judeus reformados, tá? Então, eles demoram para serem sionistas. Então, quando a gente chegar aqui na plataforma da UJR, a gente vai ver que a gente virou bem sionista, né? Depois de 45, não teve mais anti-sionismo, né? Bom, então aqui o rabino Isaac Marion Weiss, principal personagem do judaísmo do século XIX, tentou e conseguiu unir os judeus americanos, né? As principais realizações dele, né? União das Congregações Hebraicas Americanas e o Union College e a Conferência Central dos Rabinos Americanos, né? O Hebrew Union College fez 100 anos, em 1996, né? E aí foi criada a plataforma do centenário. Bom, então, depois do Isaac Marion Weiss, a gente tem o rabino Kaufmann Kohler, que aí tem um papel importantíssimo, porque a partir dele é que vai surgir a plataforma de Pittsburgh. São as primeiras declarações dentro do judaísmo reformista. Então, espera um pouco. Ouvi falar que a gravação está pausada. Vamos ver. Aqui aparece gravando. Gravando? Também acho. Não. Não está gravando? Aí Agora está. Está gravando. Para mim também. Aparece gravando, né? Aparece REC vermelhinho aqui ativo, significa que está gravando. Está gravando, claro. Então tá, obrigado. Vamos lá. Vamos continuar, porque eu não dei stop na gravação. Então vamos lá. Então, o rabino Kaufmann Kohler, né, numa prédica dele, muito famosa, ele diz por que a nossa Bíblia é tão sagrada, a nossa Torá, os nossos Nevim e Ketuvim. Ele diz assim, porque é uma obra que continua a inspirar. E sempre que eu vejo essa frase, eu me lembro do nosso queridíssimo Raul Gottlieb, que também é engenheiro, né? Que foi o coordenador do grupo de estudos, né, da Torá, essa Torá Plaut, né, tradução, e ele diz assim para nós, a gente tem que se inspirar, a gente tem que aproveitar, tem que surgir alguma coisa, não é ler e estudar por estudar, a gente tem que aproveitar alguma coisa. Bom, ali, então, ainda o Kaufmann Kohler, importação direta do reformismo da Alemanha, também fala em compatibilização com o pensamento científico e
a gente já começa aí a chegar próximo de onde a gente parou na última aula. Então, no início da plataforma de Pittsburgh, né, ela dominou da Reforma Clássica entre 1860 e 1930. Então, as 8 cláusulas da plataforma de Pittsburgh é o que nós vamos estudar. Tá? E a frase interessante dele: hoje aceitamos como obrigatórias apenas as leis morais e mantemos apenas as cerimônias que elevam e santificam nossas vidas. Tá? Isso aí é alguma coisa de realmente ver a utilidade nas coisas, né? Quer ter uma santificação, uma elevação espiritual? Ok. Se não for para isso, não serve. Então, o movimento judaísmo conservador, ele inicia, né, como uma reação ao movimento reformista, com a migração de 2.400.000 judeus não progressistas, né, da Europa para os Estados Unidos. Aqui aparece Pittsburgh, a cidade, né? E a gente consegue aí ver que a plataforma de Pittsburgh começou em 1885, ela foi criada por 19 rabinos. Então, a plataforma de Pittsburgh, ela dá as primeiras definições de judaísmo, né, por escrito. Nelas, em cada época, definiu-se a ideologia decorrente majoritária do judaísmo mundial. Então, a gente estima que em 1880 tinha cerca de 300.000 judeus europeus que migraram para os Estados Unidos, cada um com a sua tradição cultural, a maior parte ortodoxa, né? Então, o conservadorismo era incipiente. Então, Collier, ele era um rabino progressista de Nova York, um dos presidentes do Hebrew Union College, que ainda forma rabinos, né? Tipo, a gente estava falando na semana passada do rabino Uri Luck, que foi formado no Hebrew Union College, né? E então eles deliberaram, né? Fizeram uma reunião e publicaram a plataforma de Pittsburgh. Então, uma comunidade religiosa, não uma nação, que rezava pelo retorno à Palestina. Certo ou errado? Nós concordamos ou não? Não, né? Vamos adiante. Então, número 1, a primeira declaração. Então, reconhecemos em cada religião uma tentativa de compreender o infinito. Eu vou querer comentários sobre isso. Não posso passar esse slide aqui sem um bom comentário aí. Bom, então, sustentamos que o judaísmo representa a mais alta concepção da ideia de Deus, como se ensina em nossas escrituras, desenvolvida e espiritualizada pelos mestres judeus de acordo com o progresso moral e filosófico de suas respectivas épocas. E sustentamos que o judaísmo preservou e defendeu em lutas e provas contínuas e sob isolamento forçado essa ideia de Deus como verdade religiosa central para a raça humana. Quem é que pode me comentar isso aqui? Reconhecemos em cada religião uma tentativa de compreender o infinito. A mim me chama a atenção em cada religião. Porque deixa eu ver se eu consigo me expressar. Por que a preocupação com as religiões e não com os outros grupos judeus, conservadores, ortodoxos, etc.? Não entende a minha pergunta? Sim, eu não consigo responder essa pergunta, porque assim, o que a gente vê? A primeira declaração não foi em relação à nossa religião, foi declaração entre outras religiões. Tá? Carlos? Opa, fala.
eu tenho 2 pontos para... Eu gosto muito do Kaufman, não, desculpa, do Kohler. Kaufman e Kohler, pode escolher. Eu gosto muito porque eu li a obra dele, a Teologia Judaica, e ele é muito coerente no que ele fala e muito estruturado, tanto que a teologia dele é considerada sistemática. Por quê? Porque ele consegue fazer elos com muitas coisas, mantendo um fio condutor. Do início, meio e fim, tudo tem lógica, né? Mas, ao mesmo tempo, esse passo dessa frase aí que tu destacou é o lado que ele fala da importância humana do judaísmo. Tá num dos capítulos que ele fala no livro dele. Assim, ele diz que o judaísmo tem uma obrigação de melhorar o nosso mundo através de um lado moral e humano. Por isso que eu acho que ele lança essa frase no sentido de cada religião e não só do judaísmo. É o impacto do judaísmo no mundo e talvez até influenciando as outras religiões. Não sei, eu lanço só uma reflexão nesse sentido. Claro, né? Esse é o nosso objetivo, a gente poder refletir, né? Também, assim, dentro daquele contexto, sabe, que muitos de nós, até nós próprios, muitas vezes, a gente se acha o melhor do mundo. Talvez fosse isso que ele quisesse dizer, não, as outras religiões também têm a sua vantagem. Seu valor, e né? hoje em dia a gente sabe, as religiões têm o seu valor. A gente vai lá, a gente estuda uma religião, estuda outra, procura se informar, e a gente tem aí um grande aprendizado, né, também com outras religiões. Bom, depois reconhecemos na Bíblia a ata da congregação do povo judeu, para a sua missão como sacerdote do Deus único, e valorizamos como instrumento mais potente de formação religiosa e moral. Consideramos as descobertas modernas das pesquisas científicas para o domínio da natureza e da história não são antagônicos às doutrinas do judaísmo. Tá? Isso a gente viu bastante já. Desde o ano passado, né, a gente estudou o Bereshit Aleph, Bereshit Bet, né, que são obras que começaram antes. Né, essa avaliação crítica começou antes mesmo da reforma. Então, a Bíblia reflete as primitivas ideias de sua época, às vezes acolhendo sua concepção de providência divina e justiça, e fala dos seres humanos em seus atos milagrosos. Tá? Comentários. São 8 itens da plataforma, e eu preciso comentário de cada um deles. Esse vai comentar o José. Tu falou em José, né? É o José, né? Eu vi que eu abri o microfone ali e digo, que legal. Eu adoro ouvir o José falando. Você está me ouvindo? Perfeitamente, José. Bom, eu acho assim que, em primeiro lugar, nós temos que pensar também como é que essa religião, ou essa filosofia, ou essa forma de pensar chegou aos dias de hoje, ou chegou aos dias dessa plataforma, etc. Há uma riqueza, na minha opinião, dentro do judaísmo, é que nós conduzimos o judaísmo. As pessoas conduzem o judaísmo. Nós não recebemos orientação de ninguém, nós não pedimos licença para ninguém para mudar, para fazer ou deixar de fazer, criticar ou não criticar. Essa é uma parte que muitos não entendem. Como é que uma religião com essa estrutura, milhares de anos, chegou aos nossos dias dessa forma? Eu acho assim que a base dessa religião, eu gostei muito de algumas dessas definições, eu acho que a base dessa religião é o homem, é o ser humano. Nós não temos papa, nós não temos leis que são criadas artificialmente. Nós vivemos conforme as nossas condições, com as nossas dificuldades, Segunda Guerra Mundial, etc., etc., mas sobrevivemos.
E eu vejo centrado no ser humano toda essa evolução e todo o valor, todo esse valor. E eu me lembro muito, e com isso eu não quero me estender mais, me lembro muito de Martin Buber. Eu sou um fã desse pensador judeu. Quando ele diz que quando ele procurou a Deus, ele não encontrou. Quando ele procurou sua alma, ele não encontrou. Mas quando ele viu o homem, ele encontrou tudo. Tanto Deus, porque o homem é a criação, segundo o que nós sabemos, criação de Deus. Então, a partir dessa valorização das pessoas e do respeito às pessoas, da valorização da conduta, da forma de levarmos juntos uma série de conceitos importantes. Carlos, eu vou parar aqui, porque senão vou tomar conta do teu horário. Não, mas já está convidado para fazer uma palestra sobre isso. E já vamos ouvir as outras pessoas também, porque o assunto é muito interessante. É muito interessante. Sou apaixonado por esse assunto, né? E eu acho que a gente tem muita coisa para trocar ideia em cima disso, né? Então, claro que a gente reconhece a nossa Torá, a nossa Bíblia, a nossa Tanar, né? E ele fala ata da congregação, da consagração do povo judeu. É uma frase lindíssima. Então, a terceira declaração da plataforma de Pittsburgh. Reconhecemos na legislação mosaica um sistema para formar o povo judeu para sua missão durante sua vida nacional na Palestina. Hoje, aceitamos como vinculantes apenas suas leis morais e mantemos só aquelas cerimônias que elevam e santificam nossas vidas, mas rejeitamos todas aquelas que não se adaptam aos critérios e hábitos da civilização moderna. O chocante aqui é que ele fala de civilização moderna. Em 1885, ele não fazia nem ideia do que ia acontecer, né? Mais tarde, né? Não muito depois de 1885, né? 1900 e pouco, as coisas já tinham mudado e aquela civilização moderna não era nada de moderno, não mudou nada. Declaração 4. Afirmamos que todas essas leis mosaicas e rabínicas que regulam a dieta, a pureza sacerdotal, a vestimenta, se originaram em épocas sob a influência de ideias completamente estranhas ao nosso estado mental e espiritual atual. Bom, realmente. Concordo, né, com algumas coisas disso, só que para mim leis mosaicas, hoje a gente tem regras hermenêuticas, né, para fazer a interpretação daquelas leis mosaicas. Não é qualquer um que interpreta dizendo qualquer coisa. A gente tem regras e essas regras vão nos dar o resultado que a gente precisa. E pode ser um pouco estranho se for levado ao pé da letra. Agora, quando a gente quer fazer uma boa interpretação, né, de uma paraxá, a gente estuda, a gente faz aí um trabalho profundo e a gente tira uma lição maravilhosa. Então, a gente vê que não são tão estranhas, né? Como eles querem. Quem quer falar? Quando fala da dieta, está falando em kashrut? Não, estou falando em tudo, né? Mas quando diz no texto, quando fala que não, que depende da época e das ideias, está liberando a kashrut ali? No caso deles, eles liberam a kashrut, só que a gente vê que também não deu certo liberar a kashrut, porque a gente não é lá 100% kasher, mas a gente valoriza um monte de coisa ainda. Todos nós. Então ele diz assim: não somos capazes de impressionar os judeus de hoje com o espírito de santidade sacerdotal. Sua observância em nossos dias dificulta a elevação espiritual moderna.
Quem é que me ajuda nisso aí? Que frasinha difícil de interpretar. Então, a gente tem um espírito de santidade? Sim, a gente tem, não pode negar. A gente tem como se abençoar, como abençoar os outros? Tem. Não estranho nada. Mas, Carlos, aqui é o Nihad. Liga a câmera. Opa, desculpa. É que, assim, na convivência que eu tive com comunidades ortodoxas aqui, o papel do rabino é muito valorizado e é visto como uma referência sacerdotal contínua. Alguém que está digamos, num pedestal. Ele dá o exemplo, ele lidera. E eu interpretei esse item como assim, seguir a dieta, seguir todas aquelas regras e a tradição a 100% é algo que não impressiona mais a comunidade. Entendeu? No sentido assim, o judeu ideal, que é o rabino. Não é mais esse o foco. Tá mais, o foco seria não mais na pessoa, mas sim na elevação espiritual moderna que ele preconiza como ideal. É assim que eu interpretei, pelo menos. Não, exatamente. É isso sim, né? Entretanto, eles puxaram demais, né? E a gente, hoje em dia, a gente já está no caminho do meio. Eu vejo assim também. Só para acrescentar que eu também tenho a mesma leitura que tu. Puxou demais, eu complemento porque alguns elementos da plataforma são usados pelos movimentos, e isso pode ser um outro assunto de debate posterior, são os movimentos do judaísmo ateu. Não sei se muitos de vocês conhecem, mas existem o judaísmo humanista. Exatamente. Sim, tu vai dar uma palestra para nós sobre isso, né? Perfeito, tô pronto. Tá pronto, beleza. Não, acho que tu até já marcou a data, acho que vai ser em setembro, por aí, exatamente. Sim, sim. E foi daí que nasceu o elo para a fundação do judaísmo humanista, que para mim é um extremo também, né? Também é um outro extremo, exatamente. Só que assim, ó, a gente respeita porque são judeus. Sim, sim. A gente tem certeza que nós reformistas e todos os judeus somos judeus, acima de tudo, mesmo que alguns acreditem em Deus, outros queiram seguir estritamente a Torá. Nós somos um povo de diversidade e a diversidade faz parte, né, do judaísmo. Bom, 5. Então, ainda na plataforma de Pittsburgh, a quinta declaração. Reconhecemos na moderna cultura universal do coração e do intelecto a proximidade da realização da grande esperança messiânica de Israel para o estabelecimento do reino da verdade, da justiça e da paz entre todos os homens. Já não nos consideramos uma nação, mas uma comunidade religiosa. Isso me dói. E por isso não esperamos retorno à Palestina. Nem o culto do sacrifício sobre os filhos de Arão, nem a restauração e nem uma das leis relativas ao Estado judeu. Isso me dói. Tá? Quem quer comentar? Bom. Então, não tem comentário, vamos adiante, né? A gente viu que isso aí não deu certo, né, gente? Todo mundo sabe. Bom, então, a plataforma de Pittsburgh, declaração 6. Reconhecemos no judaísmo uma religião progressista, sim, tentando estar de acordo com os postulados da razão, né, nunca abandonando o judaísmo espiritual, é o que a gente pensa, né? Estamos convencidos da necessidade absoluta de preservar a identidade histórica do nosso grande passado. Apreciamos a missão providencial do cristianismo e do Islã,
sendo religiões filhas do judaísmo, para ajudar na difusão da verdade monoteísta e moral. Reconhecemos que o espírito da humanidade do nosso tempo é nosso aliado no cumprimento da nossa missão, e por isso estendemos uma mão amiga a todos os que colaboram conosco no estabelecimento do reino da verdade e da justiça entre os homens. Cadê o Denis? Oi, Denis. Fala aí, Denis. Denis está plugado? Tentando acompanhar tanta coisa maravilhosa que eu estou anotando. Olha, mas, gente, eu acho que eu sou uma postura muito modesta para comentar aqui tamanho saber, né? Quem sou eu? Mas dentro dessa minha postura aqui, eu acho que de tudo isso que a gente já acompanhou até esse tópico 6, né, da plataforma de Pittsburgh, eu acho que essa questão, o que me chama muita atenção, o que me salta aos olhos, é essa questão assim, de um diálogo, né, dessa transformação, né, do judaísmo progressista, aquele que acolhe, aquele que não relega a sua tradição, aquele que não abre mão da sua tradição, mas é também essa reforma íntima, esse convite também, e que vê, né, aquele primeiro tópico lá, né, que a gente fala, é uma retomada aqui, né, trabalhando dessas outras tradições que vêm dessa cultura, que vêm da tradição judaica, né, que bebem dessa fonte de saber, né, e que ajudam a gente, por exemplo, nas ciências da religião, a gente fala das religiões monoteístas, mas também das tradições abraâmicas, né? Então, todas essas que vêm aí, bebendo dessa fonte da ética, né, do amor também ao estrangeiro, né? E Hillel vai falar, né, que esse amor começa entre o povo, mas que esse convite do amor universal, né? Amas também o estrangeiro porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Bom, é algo que me toca muito e que eu acho que essa perspectiva, né, do progressista é esse convite a todos, né, de se abrir ao outro, de estender, né, esse amor, né, começando dentro da sua própria tradição, do seu próprio povo, mas que consegue também iluminar a vida das outras nações. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço, Denis. Tive muita sorte de ter me lembrado de te chamar. Sobre o diálogo interreligioso, é tão importante para nós, que na nossa comunidade aqui em Porto Alegre, o nosso rabino Gershon, ele é o maior especialista em diálogo interreligioso do Brasil. Tá? O maior especialista se mudou para os Estados Unidos e o Gershon era o segundo e assumiu o posto de maior especialista. Tá? O Thalema também, ele é especialista em cristianismo. Ele estuda cristianismo há muito tempo. Thalema, onde é que tu está? Oi, Thalema. Thalema diz que volta daqui a 7 minutos. 7 minutos. Então tá, então vamos adiante. Bom. Então, a sétima declaração. Reafirmamos, só eu vou dizer, a gente ainda tem a plataforma do centenário, que é 100 anos depois dessa aí, né, com algumas conclusões e correções. A gente tem a plataforma da UJR também para a gente ver, e a gente tem também outros debates daí que vão surgir. Então, reafirmamos a doutrina do judaísmo de que a alma é imortal, baseada na crença na natureza divina do espírito humano, que encontra eternamente a felicidade na justiça e a miséria na maldade. Rejeitamos todas as ideias não enraizadas no judaísmo, as crenças tanto na ressurreição do corpo e na Geena e no Éden, inferno e paraíso, como morada do castigo
e recompensa eternos. Pena que o Cláudio Walter não está aí, porque senão ele ia falar sobre o Spinoza, né? O Spinoza também teve uma boa participação, né, nessa maneira de pensar aí, de que esse Deus que pune e recompensa não era o Deus do Spinoza, né? E isso influenciou nossa cultura fortemente. Então, a gente tem aí a felicidade na justiça, sim, né? Acho que todos nós temos uma grande sensação de justiça. Quando a gente vê uma injustiça, a gente fica muito perturbado, né? E a gente sempre quer sempre, né, criar um mundo justo, né? E é uma das principais ideias da Torá. O Nihal abriu o microfone. Na verdade, é só um comentário rápido ligado a esse segundo parágrafo. Uhum. Uma das rejeições que ele colocou também foi que, na época, havia discussão, inclusive, não só da ressurreição do corpo, mas da ressurreição da alma, que era a temática da reencarnação. Uhum. Ele também rejeita isso na teologia do livro dele. Assim, é bem interessante, porque existe ainda, até hoje, a linha reencarnacionista do judaísmo. E ele rejeita isso na sua plataforma. É bem interessante que ele se posiciona de forma bem clara. Uhum. Olá, Miodé. Talvez, quem sabe? Quem é que sabe aí? Quer comentar, José? Não, eu ia elogiar teu Ivrito. O Ivrito. Estou apanhando aí, José. Eu estudo pelo menos 10 horas de hebraico por semana. Ótimo, muito bem. Então vamos lá. É bem interessante, né? A gente se posicionar de uma maneira, mas a gente, assim, ó, eu digo assim, ó, tem muita coisa no judaísmo e na compreensão do mundo em si. Olha, eu gosto de acreditar nisso, mas não tenho bem certeza. Quem é que tem certeza, sabe? É o meu posicionamento. Eu nunca fui um radical assim de pensamento. Digo, olha, tem coisa que eu gosto de acreditar, mas não tenho bem certeza. Para mim é o caminho do meio. Então, na oitava declaração, em plena conformidade com o espírito da lei mosaica, que se esforça em regular as relações entre ricos e pobres, acreditamos que é nosso dever participar da grande tarefa dos tempos modernos, resolver de acordo com a justiça os problemas apresentados pelos contrastes e pelos males da organização atual da sociedade. Então, também tenho aí uma preocupação social, né? A gente, olha, desde faz 5.782 anos que a sociedade é mal organizada e a gente vive nessa sociedade mal organizada sempre tentando melhorar essa sociedade. Quem quer comentar? Carlos, só para corroborar com a tua frase aí, para contribuir, o maior número de prêmios Nobel são judeus. Acho que dá para dizer que a gente contribui, sim. Claro que a gente contribui, imagina. Então, assim, é forte e é concreto. Só que não pode só ficar nas costas dos judeus. Assim, a humanidade também tem que andar, né? Mas tem muita gente que convive com a gente que é influenciado positivamente pela gente, né? A nossa responsabilidade como exemplo de pessoa é grande, principalmente que nos cobram, porque a gente é judeu, né? E o José Blumenthal estava comentando, o judaísmo não tem um chefe, o judaísmo é cada um, judeu representa o judaísmo. É verdade, quer ver? Às vezes a gente vê na TV um judeu lá que faz alguma coisa errada, não foi o fulano de tal, foi o judeu. Entendeu? E esse judeu faz parte do nosso povo também. Faz parte do nosso povo também, José. Isso aí.
Então, Exato. todos, a gente não pode fazer uma coisa errada aqui, é que a gente está na mira de todo mundo. Tá? Débora, please. Oi, pessoal. Eu fiquei pensando, eu queria que vocês me ajudassem assim. Enquanto tu lia esses 8 itens da plataforma, eu fiquei pensando na nossa comunidade, onde a gente se encontra, onde a gente vive. Vocês identificam na Cibra ou em outra sinagoga que se diz reformista esses pensamentos, essas ideologias? Posso falar, Débora? Claro. Sim. Só não tem uma, mesmo se pegar a plataforma atual da UJR, da América do Norte, não tem uma que consiga conviver com todos os princípios 100% conforme. Sempre tem 2, 3 princípios que não são aplicáveis, porque a comunidade não vive ou não quer viver alguns desses princípios. Isso eu falo em relação à atual plataforma. Imagina em relação à plataforma de Pittsburgh, que é mais antiga. Então, assim, pelo que eu tenho visto nas 3 comunidades reformistas daqui, mesmo na americana, não é uma adesão 100%, não é mesmo. Uhum. Bom, a Débora fez uma excelente pergunta. A gente ainda vai estudar outras plataformas mais modernas. Essa é a primeira plataforma histórica, né? E a gente vê que há bastante correções, e à medida que a gente for avançando na história do pensamento reformista, a gente vai chegando mais próximo do que a gente vive hoje, né? Nas nossas comunidades. Eu vou querer dizer alguma coisa sobre o que a Débora colocou. Por favor. Eu não sei se eu estou certo ou errado, porque eu sou um tipo de judeu assim, que para o judaísmo não creio em plataformas. Eu acredito na forma do homem agir, das atitudes serem colocadas diante de si. Se eu pego, por exemplo, como é que nós temos esses conteúdos judaicos até hoje, eu tenho que olhar para os que eu chamo de pretos. Eles nos trouxeram isso até os dias de hoje do jeito deles. Mas eu acho que nós, com o passar dos anos, com o passar de uma série de ideias novas, Seminário Rabínico de Buenos Aires, agora o seminário aqui do Brasil, apenas para citar 1, 2 exemplos próximos de nós. Eu acho que essas modificações estão sendo feitas sem atingir aquilo que é importante, ou seja, sem atingir, eu digo assim, sem excluir aquilo que é importante. A forma de fazer, ela está sendo diferente, mas o conteúdo, na minha opinião, é o mesmo. Eu li esses dias um comentário, os rabinos liberais, estranhamente, eles são kasher, eles respeitam o Shabat, eles etc, etc, etc. Quer dizer, isso eu acho que é, na minha modesta opinião, uma evolução. Não, o conteúdo é o mesmo. Se eu não vou trajar preto, ou se eu não vou tomar uma atitude que seja assim tão tradicional, etc, etc, não me afasta do judaísmo em absoluto. E não promove, não faz com que outras pessoas se aproximem dessa forma de se pensar. Eu acho muito bom, valorizo essas plataformas de uma forma diferente. Eu valorizo mais do que hoje em dia está sendo feito em termos de manter conteúdos, mas de uma forma diferente. Perfeito, José. Então, a gente tem, com as palavras do José, uma noção vivencial do judaísmo. Então, a gente tem as nossas
predileções, né? Eu interpreto assim, né, José? E essas coisas do nosso, da maneira como a gente vive. Tem coisas que a gente se aproxima, outras a gente se afasta, sem perturbar o nosso judaísmo, sem perturbar a nossa comunidade. Bom, aqui abaixo ali da 8ª declaração eu coloco a bibliografia, tá? Então o livro para a gente estudar essa parte que eu vi até agora tem um livro espanhol, Vivir como Judío, História, Religião e Cultura do Rabino Dr. Rifat Sonsino. Eu botei ali as principais páginas de onde aparece a plataforma de Pittsburgh, né, que eu fiz a tradução. Então, se alguém se interessar, esse livro ainda tem essa edição ainda. Bom, depois então da plataforma de Pittsburgh, a gente não pode deixar de... Opa, espera aí um pouco, estou vendo o horário aqui. Então, eu vou voltar aqui para a plataforma de Pittsburgh. São 21h06. Então, eu vou encerrar a parte da exposição e a gente vai fazer os debates. Senão, não vai dar tempo para a gente complementar os debates. Então, o que a gente viu hoje, na realidade, foi a plataforma de Pittsburgh. E a gente pode debater sobre ela como uma plataforma de caráter histórico e uma plataforma que se aproveita muito dela atualmente. Então, eu estou planejando para a próxima aula trazer a partir, né, da plataforma de Pittsburgh para a gente conseguir concluir. Daí eu vou começar com o Theodor Herzl em diante. E a gente vai conseguir aí, então, novos comentários. E a gente vai continuar até os dias de hoje. Então, a gente parou aí em 1885. Então, na aula anterior, a gente andou de 1801 a 1885, e a aula de hoje foi inteira sobre 1885. Tá? A gente vai depois para o sionismo e depois para a plataforma do centenário e vamos continuar. Tá? Fica aberta a palavra, então. Cadê o Moreta Lema? Moreta Lema, por favor. Tudo bom, Carlos? Carlos, olha o seguinte, eu deixei um recado no chat que eu ia ter que sair. Tá escutando? Tá? Que eu ia ter que sair e agora voltei exatamente nesse momento, mas eu pode ter certeza que eu vou assistir até essa parte no vídeo que tu vai colocar depois de novo para me inteirar das informações importantes que tu transmitiste agora na minha ausência. E a partir de agora eu estou presente. Beleza. Então, Tarema, para a gente entender, a gente tem mais aí 20 minutos, né, para a gente colocar os comentários. E o que a gente viu? Na aula passada, a gente foi de 1801 a 1885, né, com bastante coisa interessante, e hoje a gente ficou só em 1885 na plataforma de Pittsburgh, e a gente, quando eu vi o horário ali, eu não entrei em sionismo, eu fiquei assim, né, para a gente aproveitar o tempo para os comentários finais. Eu vou ficar te devendo, então, para a próxima aula, os comentários. Tá bem? Até agora. Até agora, que ótimo. Beleza. Não, tinha Carlos, uma parte... Oi, pode falar, Renato. Tenho uma pergunta para ti. Uhum. Que eu captei a mensagem e a leitura do José, realmente é bem interessante a forma como ele colocou. E aí eu te pergunto, será que essas plataformas elas vão mudar continuamente, vão ter várias versões que vão continuar sempre tentando
fazer uma releitura do mundo atual, já que o próprio Kaufman ele posicionou isso é dentro da nossa modernidade atual, isso muda com o tempo. Será que é normal ter tanta plataforma ou não? A gente vai ter uma e pronto. Como é que tu vê isso? Eu vejo que a gente sempre evolui, né? Então, tinha uma época que plataforma era necessária, né? Então, foi feita a plataforma em 1885 e somente 100... Ela durou 50 anos, tá? Mais ou menos, até a Segunda Guerra Mundial, né? Aí, em 1996, com os 100 anos, né, da plataforma de Pittsburgh, aí houve a Central Conference of American Rabbi, né, CCAR, eles criaram uma nova plataforma, né, a plataforma do Centenário. A partir da plataforma do Centenário de 96, não houve grandes alterações. Houve algumas aperfeiçoamento, algumas adaptações, né? Por exemplo, na UJR, se vocês entrarem no site da UJR, a gente vai ver em que o judaísmo reformista da América Latina acredita. E nós vamos estudar, eu trouxe isso para a gente debater também. E eu não sei prever o futuro, tá? Mas eu acho que sempre vai haver alguma forma de alguém expressar, de alguma maneira sucinta, né, os nossos valores. Boa. Segunda pergunta para ti, Carlos. Uhum. Desculpe, tá, então chegou. Vai lá. Ei, quem é que fala? Eu? Tá. Fala, Klaus. Não, apenas uma palavrinha aí sobre esse assunto. Nós podemos estudar 10 plataformas, 15, 20, as antigas, as novas. Esse assunto da plataforma, eu acho que ele se encontra diretamente, vai exatamente de encontro ao conceito de judaísmo. Então, uma plataforma preconiza mais a religião, outra preconiza mais o sionismo, outra preconiza... Eu acho que todas elas são verdadeiras e nenhuma delas é completa. O conceito de judaísmo vai incluir história, cultura, tradição, sionismo, amor por Israel e assim por diante, e pode ser tudo isso junto e pode ser cada um desses conceitos separadamente. Então, uma pessoa pode rejeitar totalmente a história, a tradição, a religião, e diz, não, eu vou para Israel, eu me sinto judeu, eu vou para Israel, eu vou fazer aliyá, eu vou defender Israel com unhas e dentes. Esse vai ser tão judeu quanto aquele que acredita na religião, quanto aquele que segue as tradições, a cultura, a história, etc. Então, nós podemos estudar todas as tradições, todas essas plataformas, é como se nós estivéssemos estudando o conceito de judaísmo. Isso aí vai continuar. Essa discussão é eterna. Tudo bem. Isso, nós somos eternos, né, Klaus? Se a discussão é eterna, nós somos eternos, que nós adoramos as discussões. É bem tranquilo, né? Eu gostei do que o Klaus falou, porque a gente não tem como estudar a história do pensamento reformista judaico sem passar pelas plataformas, né? Que as plataformas foram marcantes na história do judaísmo moderno, não? Quem estuda o judaísmo reformista não pode deixar de estudar as plataformas. Não sei quem chamou primeiro, se foi o Denis, se foi a Gretchen. Só quero fazer um comentário errado. Gretchen. rápido. Seguindo o que o Klaus falou e que o meu irmão falou, essas plataformas levam em conta o que as pessoas pensam e vivem? Será que ela reproduz o que as pessoas... Eu tenho experiências na minha vida de uma família religiosa, etc. Então, eu me pergunto, eu não me encontrei nessa plataforma. Entendi. Eu vejo a plataforma como alguma coisa histórica, né? A plataforma de Pittsburgh,
Não sei se, como o Nirado falou, perguntou, né, se no futuro vão ter plataformas ou não. Mas essa plataforma ela foi feita por 19 rabinos, né? Então, eles conversaram entre eles e chegaram a uma conclusão de publicar isso. Talvez, ou quase certo, que não foi 100% a ideia de todo mundo em consenso, mas puxando daqui, puxando dali, criaram uma plataforma, né? Porque é muito melhor do que não ter plataforma na época em que a gente não tinha uma formatação, né, do judaísmo reformista. É claro que ela não vai atender a todas as nossas expectativas. Respondi, Gretchen? Obrigado. Denis, por favor. Carlos, obrigado. Boa noite para quem eu não dei boa noite ainda. Mas, assim, eu vejo essa plataforma como uma caminhada dentro daquilo que, né, o judaísmo se propõe. E eu vejo assim, né, a gente visualizar ela também de acordo com o período sócio-histórico, né, cultural, como uma caminhada, né, assim como a gente tem as outras, que tem os seus acertos, que tem os seus limites também, né, como o próprio Carlos colocou em alguns momentos ali, a gente vê umas coisas que dá aquela pontada, né, como ele disse, não, isso aqui me deu uma pontada. Porque Mas, se eles soubessem o futuro, né, eles não falariam aquilo. Né, Denis? Mas, assim, uma das coisas que me chama a atenção e é algo que me leva a um amor muito grande do judaísmo, que é a expressão do judeu, e aí vai de encontro que também o Carlos e o Klaus também falaram aqui, né? Essa questão do ser, né? Do José, o José também Blumenthal nos falou, nos brindou com a sua fala, esse ser, né? Que vai além também de uma tradição, que é essa nação, que é esse povo, mas que as suas atitudes, as suas condutas no mundo fazem uma diferença muito grande e saltam aos olhos das outras nações, das outras pessoas que não pertencem à própria tradição, ao próprio povo. Né? E até mesmo os judeus que não têm a crença, né, teísta, mas que manifestam os valores, né, do judaísmo. E aí a gente tem todo esse pessoal aí do humanismo, né? E, por exemplo, eu estava lendo agora o Bauman, né, que não tem um pensamento religioso, né, o Zygmunt Bauman, mas que ele vai falar, por exemplo, da cegueira moral, né, da questão da ética, né, que isso afasta as pessoas, né, dessa miopia da ética, e aí você vê todo embasado ali dentro da tradição. Né? O que você falou, Carlos, aquela questão que incomoda, né, que não deixa o judeu, mesmo aquele que não pratica a tradição, mas que não o deixa a ser indiferente. Né? É uma força que o impele aí contra as injustiças, as desigualdades, enfim. Mas é isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Denis. O Nirad está na fila. Então, a minha segunda pergunta, que eu acho que talvez seja pertinente ou não, é a questão do... A gente fala de plataforma, é interessante, como tu falou, é melhor ter do que não ter. Isso nos ajuda a ter referências, isso nos ajuda a pensar juntos. E isso é fundamental na ideia de plataformas, pelo menos ter algum senso comum, porque se cada um pensar de um jeito diferente, eu acho difícil que o judaísmo ou qualquer outra religião sobreviva. E aí vem aquela a dúvida cruel, né? O quanto disso a gente vai aderir ou não, o quanto disso a gente aceita para si ou não, e o quanto disso cola nos nossos valores morais ou não. Assim, por isso eu pego a frase da Gretchen, que comentou, eu não me vejo. Tem algumas coisas que eu também não me vejo. Se vocês hoje visitarem o site da União
reformista, pelo menos o site daqui da América do Norte, tem alguns posicionamentos sobre 2 estados, Israel e Palestina, alguns posicionamentos sobre aborto, alguns posicionamentos sobre assuntos polêmicos. E não, eu não me vejo, entendeu? Então, assim, são questões bem polêmicas. E a União é bem clara nos seus posicionamentos. É assim, ela é bem assertiva. Então, assim, isso ajuda, mas, ao mesmo tempo, em algumas coisas, afasta. Mas aí eu volto à minha pergunta. Qual a necessidade dessas plataformas atuais? Relanço a pergunta para ti, Carlos. De novo, a mesma, com um Então tá. contexto um pouco mais complexo. Essa pergunta está um pouco adiantada no tempo, né? A gente vai estudar É isso. verdade. Porque, olha só, nós vamos chegar na atualidade, né? E o que tem, como é que é a Alahá reformista? Tá? Existe uma Alahá reformista, sim, da Conferência Central dos Rabinos Americanos. Quando fazem alguma pergunta difícil para nós sobre o judaísmo, o que a gente faz? A gente entra no site da Conferência Central dos Rabinos Americanos e lá tem algo que eles chamam de responsa. E a responsa vai ser um resultado de um estudo, de um debate entre os rabinos americanos, né? Não é bem uma plataforma, porque de 8 declarações, mas uma responsa, né? Que é o plural de responsum, centenas, não sei se milhares, né? Porque para cada assunto do universal, não precisa ser só judaísmo, os rabinos americanos se reúnem e fazem uma responsa. Eles lá colocam um posicionamento. Uma vez a gente estava lá na Cibra, entre o Daniel Weiss e o Gershon, a gente estava num grupinho, e eles estavam um perguntando para o outro alguma coisa, e a gente foi na responsa da CCAR. Então, lá a gente encontra ali um fundamento, né? Isso, a gente encontra um fundamento. Não é que a gente tem que seguir que nem um louco. Cada um de nós tem o nosso discernimento e uma capacidade de adaptação daquilo para a nossa realidade, né? Essa que é a ideia. A gente tem uma referência, sim, mas não precisa seguir cegamente, né? Sim, só para adicionar, já tem mais de 2.000 respostas, orientações. Então, não é mais uma plataforminha de 8, né? Já estão com 2.000 declarações. Né? Exato. Isso serve para a gente. Tu quer saber mais? Vai no site lá que tem. Eu não sei se tem que pagar para pegar a resposta ou se pode pegar aberto, né? Isso. Tem uma parte paga que eles fazem a pesquisa para ti, tá? Aí tu paga e eles fazem a pesquisa para ti. Exatamente. Senão tu entra lá e tu mesmo te vira e acha a tua resposta. É da União Reformista da América do Norte. Isso. Esse pessoal realmente trabalha. Tá? E eles são mais ativos que os próprios reformistas israelenses. Uma coisa que eu acho legal dos estudos deles é que a fundamentação não é só teológica e religiosa. Eles fazem consulta das realidades nas comunidades. Isso é interessante, viu? Interessantíssimo. Sim, aí pega, né, como a Grete falou, né? Pega o que a comunidade sente. Porque o judaísmo, ele até um dos princípios, né, do judaísmo reformista é permitir variações entre as comunidades. O que é aceito naquela comunidade é o que vale, não é o que o rabino pensa. O rabino não é uma autoridade, não é para ser uma autoridade. O rabino é para ser uma fonte de consulta, uma pessoa que estudou muito e está bem posicionado nas ideias do judaísmo. Esse é o verdadeiro rabino. Não é aquele líder que impõe, que as pessoas perguntam tudo para ele. Posso ir no banheiro? Pode. Pode botar o sapato? Pode. Né? Não é uma pessoa que pensa pelos outros, bem pelo contrário, que estimula a cada pessoa a ser autônoma.
Carlos, Opa. sobre esse tema que está sendo discutido, eu ainda li hoje mesmo de manhã, no Haaretz, o tema da unidade na diversidade, né? Porque o que diferencia os judeus dos outros povos é que os outros povos desapareceram porque eles tinham muitas diversidades, assim como os judeus têm, mas eles não tinham a unidade. E os judeus conseguiram sobreviver, porque apesar de toda a diversidade que existiu, que existe e que existirá, existe ainda uma coisa transcendente, que é uma unidade, um vínculo, um pacto entre os judeus de se proteger mesmo com tanto conflitos internos. Então, essa unidade, essas diferentes plataformas que existem, que na realidade hoje em dia se chama de narrativas, todas são muito importantes, porque cada grupo, cada seita, cada grupo tem a sua própria interpretação, tem a sua própria filosofia, tem a sua própria ideologia, tem a sua própria... E é legal que tenha, porque um grupo que não tem uma ideologia clara, uma narrativa clara, ele não sobrevive, porque os outros grupos que têm narrativas mais claras engolem, sobressaem sobre eles. Mas os judeus, diferentemente dos outros povos, apesar de toda a diversidade, existe algo acima, que é a nossa unidade. Por isso que Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, que a palavra Echad não é só de um Deus é de que nós somos unidos, nós temos uma unidade, nós temos uma união, mesmo na diversidade. Eu poderia ter estudado para fazer uma conclusão, mas essa conclusão do Talema foi maravilhosa, né? A gente tem aí um sentimento total, né? Acho que todos nós pensamos assim. Isso aí é cultural nosso. E quando a gente lê um texto assim, todos nós nos identificamos, né, com essa linha de pensamento. O próprio José Blumenthal estava falando ainda no início da palestra, aquela hora que tu não estava, tá lendo? Ele estava falando justamente sobre essa possibilidade. Eu quero dar rapidamente um exemplo, simbolicamente, o que é uma plataforma para mim hoje em dia. Nós não tínhamos, em nenhum momento da existência do judaísmo, dois trabalhos sobre a Torá com interpretações abertas, espontâneas, com iniciativas a partir de estudos, como nós temos hoje em dia. Isso, para mim, é uma plataforma também. Bem pensado. Que não tinha interpretações. Nós líamos, se vocês pegarem livros, dos 5 livros da Torá, o que se lê no Shabat, nos Yamim, nos dias de festas, não tínhamos interpretação. Nós tínhamos aquilo ali, está escrito, se repete, etc. Eu acho isso provoca o enriquecimento da forma de pensar o judaísmo entre as pessoas. Às vezes, não concordo, nós somos livres para pensar de forma diferente. Eu acho que até isso, em alguns momentos, enriquece muito, sabe? Essa liberdade é nossa característica, né, José? Exatamente. Bom, pessoal, a gente está com 1 minuto ainda para comentários finais. Quem quer a palavra antes do encerramento? Carlos, eu queria só agradecer aí os comentários do José e do Klaus, que eu gosto bastante, são sempre enriquecedores. Obrigado, brigadão. Bom, pessoal, também, então, agradeço a todos os que falaram e todos os que não falaram, todos os que ouviram, os que falaram.
E vou para os avisos. Bom, o primeiro aviso é que esse vídeo está sendo gravado e vai para o YouTube, de preferência hoje ainda. E nossos próximos encontros, dia 6 de julho, A Utopia e Suas Consequências, com Jacques Weinberg. Dia 13 de julho, Judaísmo e Maçonaria, a tenente Norma Nerrado Basses e Moacir Andrade. Dia 20 de julho, o nosso queridíssimo Nauter Camargo dos Santos vai falar sobre a Kippá. Ele me deu um título bastante interessante, e eu não anotei, só anotei a Kippá. Qual que é o título mesmo, Nauter? Nem eu me lembro. É o Alzheimer, o Alzheimer. É um título bem pomposo, que eu me lembro. É bem legal, bem composto. Bem pomposo. Bom, Ó, deve ficar vermelho. Não tem problema. Então, dia 27 de julho, a arte degenerada ou confiscada, arte no nazismo e no holocausto, com o nosso queridíssimo Dr. Klaus Preger. E o nosso estudo, né, da história do judaísmo, do pensamento reformista judaico, a gente vai, então, marcar uma nova data em agosto, né, para a gente poder continuar o estudo. Então, o próximo assunto agora vai entrar na plataforma do centenário, né, que a gente também vai ter bastante coisa para debater, né, e aí a gente, na próxima aula, a gente encerra esse assunto, né. Carlos, Oi? talvez se fosse interessante a gente estudar um pouco a etimologia da palavra plataforma. Uhum. Tá Nos aí, ó. ajudar a entender as tema perguntas. de casa. Tema de casa. Me lembrei, Carlos, me lembrei do título. E aí? Ainda estou trabalhando ainda, com a ajuda do Nimrod. Kippá, opção, estilo ou símbolo de temor e humildade? Esse é o título. Beleza. Que ótimo. Que bom. Então, pessoal, desejo que o estudo de hoje tenha realmente feito a diferença na vida de cada um de nós, que alguma coisa tenha sido agregada à nossa vida. Que a gente tenha, com esse estudo, gerado aí uma luz espiritual para nós e para nossos queridos. E a gente agradece a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá através das nossas ações. Então, até a próxima. Se vemos na próxima. Letra outra. Obrigado, Carlos. Estava ótimo. Obrigada. Eu teremos. Olha, Tom.